Além de ter sido um dos maiores pilotos de corrida de todos os tempos, Ayrton Senna era um homem poderoso que ganhou muito dinheiro durante sua carreira. Mas você já parou para pensar como vivia esse ídolo brasileiro? Neste vídeo, você vai descobrir como era a vida luxuosa de Ayrton Senna. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira. Nascido em 1960 na cidade de São Paulo, Ayrton Senna da Silva, conhecido apenas como Ayrton Senna, foi o maior piloto de Fórmula 1 do Brasil. Aí vem Senna na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura arquibancada em Interlagos. O carinho da torcida brasileira, que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos, sem carro, com extrema dificuldade. Agora complicou porque o carro parou. No meio do povo ficou Ayrton Senna. Brasil. Desde pequeno, sendo incentivado pelo pai, Senna sempre gostou de automóveis. E logo aos 13 anos de idade, começou a competir em provas de kart, onde começou a se destacar muito e acabou ganhando diversos campeonatos, sendo alguns de relevância mundial. Isso fez com que Senna começasse a atrair a atenção das equipes de Fórmula 1, até que em 1984 iniciou dirigindo os carros da Toleman. Daí em diante, a carreira dele decolou, ganhando dezenas de corridas e sendo 3 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Aguarda, o Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão mundial! Brasil! Ao longo de sua carreira, ele também dirigiu carros da Lotus, da McLaren, da Williams, carro esse que ele estava pilotando no dia 1º de maio de 1994, que infelizmente sofreu um acidente trágico e acabou falecendo, uma perda que acabou provocando uma das maiores comoções da história do Brasil. A multidão enfrenta uma longa noite para receber o ídolo. O adeus leva mais de 1 milhão de pessoas para as ruas de São Paulo. As imagens da despedida, lágrimas, dor, muita emoção. O cemitério do Morumbi, em São Paulo, já está coberto de flores para o enterro de Ayrton Senna. Uma homenagem emocionada de Milton Nascimento a Ayrton Senna. A Europa se despede do maior ídolo do Brasil. A tragédia de Imola provoca mudanças na Fórmula 1. O Jornal Nacional está começando. E até os dias de hoje, mesmo depois de 3 décadas, Senna ainda é considerado o maior ídolo brasileiro. Mansão em Portugal. Por causa de seu trabalho como piloto da Fórmula 1, Ayrton Senna precisava morar na Europa e por isso tinha uma mansão localizada em um condomínio de luxo conhecido como Quinta do Lago, na região de Algarve, em Portugal. O imóvel fica em um terreno de mais de 10 mil metros quadrados, um espaço mais que suficiente para abrigar diversas atividades de lazer para atender às necessidades do atleta. O interior do imóvel contava com uma decoração composta por uma paleta de cores claras, sendo muito acolhedora, e somente pelo fato de Senna ter morado neste imóvel fez com que ele se valorizasse muito. Para se ter uma noção, na época ele investiu o equivalente a R$1.200.000, mas conforme foi noticiado na mídia, foi colocado à venda por aproximadamente R$30 milhões. Casa de praia.
Um dos refúgios de Ayrton Senna, quando estava no Brasil, era sua belíssima casa de praia situada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, mais especificamente no condomínio Porto Galo, uma região onde existem diversas casas milionárias. O imóvel, que até hoje pertence à família do piloto, é rodeado de áreas verdes e fica em frente ao mar, um local que Senna aproveitava para se divertir com sua namorada na areia da praia, andar em sua bela lancha ou então se preparar fisicamente, o que todos sabem que ele era bastante focado. O interior da mansão possui uma arquitetura rústica com muitos itens feitos à base de madeira, e algo que chama muita atenção na casa de praia de Senna, sem dúvidas, é a sua enorme piscina cercada por vidros que proporciona uma linda vista para o mar. E para se ter uma ideia do preço desta mansão em Angra, em 1991 foi noticiado nos jornais da época que Ayrton Senna precisou desembolsar cerca de 4 milhões de dólares, mas como já se passaram 30 anos e mesmo apesar da baixa inflação da moeda americana, isso equivaleria a aproximadamente a 8 milhões de dólares, o que convertendo para o real daria em torno de 40 milhões de reais. Fazenda. Outro local de descanso de Ayrton Senna, quando estava no Brasil, era a sua enorme fazenda localizada em Tatuí, município do estado de São Paulo. A propriedade possui em torno de 80 alqueires e é conhecida como Fazenda Dois Lagos. Nesse gigantesco local, Senna podia aproveitar a bela casa com piscina e, claro, ter um contato mais próximo com a natureza e com os animais, algo que ele parecia gostar muito e que o ajudava a recuperar suas energias por voltar 100% focado em suas corridas. Sabe-se que no interior da fazenda havia uma pista de kart que foi inaugurada em dezembro de 1991 em um evento que chamou muita atenção dos jornalistas da época e trouxe repercussão mundial para a cidade de Tatuí. E apesar de não se saber ao certo o preço dessa gigante propriedade do piloto, para se ter uma ideia, existem fazendas no município com um tamanho parecido a essa que estão sendo colocadas à venda por cerca de 50 milhões de reais, mas por ser conhecida como um famoso local de descanso do astro das pistas, provavelmente deve valer muito mais. Apartamento. Para se abrigar durante as corridas das temporadas europeias. Especula-se que Senna tinha um apartamento com vista para a famosa Baía do Principado, em Mônaco, uma pequena cidade-estado independente na zona costeira do Mediterrâneo, na França. Essa região super nobre e valorizada é muito conhecida pelo Grande Prêmio de Fórmula 1, que acontece nas suas ruas uma vez por ano, o que fazia muito sentido o piloto ter um local para se abrigar na região. E para se ter uma ideia do preço, os apartamentos nessa região podem custar facilmente mais de 10 milhões de reais. Automóveis pessoais. Que Ayrton Senna era apaixonado por automóveis, isso todo mundo já sabe, mas poucos conhecem os veículos que ele tinha em sua garagem e que usava em seu dia a dia. Entre os mais baratos está um Ford Corcel 2 de 1982, um carro popular que ele fazia propaganda dizendo que usava no Brasil, podendo hoje ser encontrado por cerca de 30 mil reais. Ele também já teve um Audi S4 de 1993, quando se tornou representante oficial da Audi, ganhando então um veículo para rodar no Brasil. Esse automóvel era um dos top de linha da montadora, mas que hoje em dia se desvalorizou muito e custa por volta dos 35 mil reais. O piloto também teve uma Mercedes-Benz 300 de 1992, que na época era um veículo requintado e que valia um bom dinheiro, mas que hoje também se depreciou muito e está custando somente em torno dos 40 mil reais. Outro veículo que já passou por sua garagem era um Ford Escort XR3 de 1987, que hoje pode ser encontrado por aproximadamente 50 mil reais. Já o veículo mais luxuoso que ele tinha era um Honda NSX, um carro esportivo que ele mesmo ajudou a criar, participando e testando o veículo durante todo o processo de produção. Esse incrível carro é equipado com um motor de 273 cavalos de potência, conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 5,9 segundos, sendo capaz de atingir a velocidade máxima de 270 km
por hora. Sabe-se que ele tinha 2 carros desse modelo, um vermelho e outro preto. E para se ter uma ideia de preço, um deles foi colocado à venda em leilões com valor estimado de 85 mil libras, ou o equivalente a 600 mil reais na cotação atual. Helicópteros. Além das pistas de Fórmula 1, Senna era um grande apaixonado pela aviação, sendo inclusive piloto de helicóptero. E não é à toa que ele já teve 3 aeronaves para ficar à sua disposição sempre quando ele quisesse pilotar. O helicóptero de Senna era do modelo Esquilo, uma aeronave leve que é uma das mais utilizadas no Brasil. E para se ter uma ideia do preço, o custo unitário de um brinquedinho desses pode chegar a custar 2 milhões de dólares, ou o equivalente a 10 milhões de reais. Jatinhos. Para facilitar sua agenda super intensa de compromissos, Ayrton Senna já teve alguns jatinhos particulares em seu hangar. Começando pelo mais barato, está um do modelo Piper Seneca 3, que deu de presente para seu pai que era aviador. Esse modelo de aeronave, apesar de ser mais simples, pode ser encontrado à venda por cerca de 4 milhões de reais. Subindo o preço, ele já teve um do modelo King Air F90, uma aeronave de pequeno porte bimotor com motorização turbo-hélice e ideal para viagens interestaduais. O jatinho, que possui capacidade para transportar até 5 passageiros, pode chegar a custar cerca de 10 milhões de reais. Já a aeronave mais luxuosa de Ayrton Senna era o modelo Hawker 800, uma sofisticada aeronave executiva de médio porte e de alcance intercontinental. No interior desse sofisticado jatinho, possuía capacidade para transportar confortavelmente até 10 passageiros, e não é à toa que pode chegar a custar mais de 15 milhões de reais. Relacionamentos. Apesar de ser sempre muito focado em sua carreira, Ayrton Senna já teve alguns relacionamentos que causaram muita polêmica na época. Entre os romances mais famosos está seu com a Xuxa Meneghel. Um cara com grana que não vai querer minha grana, um cara conhecido que não vai querer se aproveitar de mim, mas já tem namorada. Atendi o telefone e ele disse: eu quero te conhecer. E eu não podia falar que não quero te conhecer, porque eu tinha acabado de falar que há pouco tempo para todo mundo ouvir que eu queria, conhecer o cara. Falei: mas eu tenho um show para fazer. Ele falou: vou mandar meu aviãozinho te buscar. Eu falei: eu não ando de aviãozinho pequeno, eu passo mal. Ele falou: não fica chateado não, mas eu tenho um avião um pouquinho maior. Mas o namoro acabou não dando certo por causa da incompatibilidade de agenda dos dois. Eu vi que poucas pessoas puderam ver. Eu senti o que poucas pessoas puderam sentir. E eu vivi um grande amor na minha vida, que foi rápido, porque tudo pra ele era muito rápido. Já o seu último e também muito famoso relacionamento foi com a modelo e apresentadora Adriane Galisteu. Eu namorei com ele no último ano e meio de vida do Ayrton. As pessoas não têm ideia do quanto o Ayrton era mais legal do que elas imaginam. O Ayrton não era só um tricampeão mundial, ele não era só um cara amado no mundo inteiro, gênio no que fazia. Ele era um cara legal, uma pessoa do bem. Fortuna. Sendo considerado um gênio das pistas e um dos melhores pilotos de todos os tempos, é fato que Ayrton Senna ganhou muito dinheiro durante a sua carreira. Segundo algumas fontes, mesmo apesar de já ter falecido há quase 3 décadas, Senna ainda permanece no ranking dos pilotos mais bem pagos de todos os tempos. Estima-se que ele já tenha recebido como salário durante toda a sua carreira um valor estimado em mais de 240 milhões de reais. Isso tudo sem contar todo o seu rendimento como garoto propaganda das maiores marcas da época. Mas o que poucos sabem é que mesmo após a sua morte, a marca de Senna continua a ser uma das mais valiosas e rentáveis do esporte brasileiro. A montadora McLaren, por exemplo, é uma empresa que deve investir uma fortuna para utilizar a imagem de Senna. Em 2017, por exemplo, a empresa britânica decidiu lançar o McLaren Senna, um hipercarro feito em homenagem ao tricampeão mundial. E é claro que o veículo teria que estar à altura de Senna, sendo equipado com um motor de 825 cavalos de potência. Conseguindo
conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos, sendo capaz de atingir a velocidade máxima de 335 km por hora. E para se ter esse super carro no Brasil, é necessário desembolsar por volta dos 8 milhões de reais. E não podemos esquecer do personagem Seninha, que é inspirado em Ayrton Senna e que se tornou um sucesso comercial e continua estampado em centenas de produtos, desde brinquedos e artigos de papelarias até produtos alimentícios. A Netflix é outra empresa que já anunciou que irá utilizar a história do piloto para lançar uma minissérie com estreia marcada para 2022. E para se ter uma ideia do quão rentável continua sendo a imagem de Ayrton Senna, segundo o relatório financeiro do Instituto Ayrton Senna, responsável por cuidar da imagem do piloto, estima-se que a marca Senna já tenha rendido em torno de 2 bilhões de dólares, o que convertendo para o real daria algo em torno de 10 bilhões de reais. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.